A voz é o principal elemento de uma canção, e às vezes são necessárias várias etapas e plugins para ela finalmente se destacar na música. Mas qual a ordem de plugins utilizar? Se você está perdido em relação a isso, esse vídeo é para você. Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar muita coisa bacana, inclusive a ordem que eu uso quando eu tô mixando. Eu tô aqui com voz e violão da dupla Dani Mel, vamos dar uma rápida escutada. And you can tell everybody this is your song. E apesar de eu ser contra mixar solando, temporariamente eu vou solar essa voz, que é para ficar mais fácil no YouTube. Vamos para a sequência de plugins que eu uso quando eu estou mixando. Para a grande maioria dos plugins que eu vou abordar aqui, eu já tenho um vídeo específico mostrando função por função, um tutorial completo que eu vou deixar na descrição desse vídeo. A primeira coisa que eu faço é, se necessário, eu removo ruído. A maioria das mixagens que eu faço não são gravadas aqui no estúdio, são mixagens de todo o Brasil e às vezes a gente pega sinais muito limpinhos e bacana, às vezes a gente pega sinais trágicos. Então nesse caso é legal a gente ter plugins que removam ruído da sala. Apesar do plugin que eu uso ser esse aqui, o Clear da Supertone, eu tenho 4 sugestões para você. O Clear é o que eu mais gosto, afinal ele é super simples de usar, basicamente ele só tem 3 knobs, um para remover ou diminuir a ambiência, que é o ruído da sala, outro para aumentar ou diminuir a voz em si, onde geralmente não convém a gente mexer, e outro se a gente quiser tirar a qualidade da sala também, a reverberação da sala, a gente consegue também. Caso você não queira usar o Clear, existem outras opções. A gente tem o Clarity da Waves, que faz o mesmo trabalho, basicamente só um knob aqui, mas também tem uma versão mais completa desse plugin com outras opções. Existe o gratuito Reappear do Reaper, que não faz um trabalho tão bom quanto o Clear ou Clarity, mas também tem bastante eficiência. Eu já utilizei por anos esse plugin. E também tem o X-Noise da Waves. Tanto o X-Noise quanto o Reappear tem a vantagem de não precisar ser voz para funcionar. O Clear e o Clarity sim. Esses dois trabalham em qualquer instrumento, inclusive eu uso bastante o X-Noise em violões de aço, violão de nylon, que tem um som mais fraquinho, portanto ele capta muita sala e às vezes quando a sala é ruidosa, esses plugins me ajudam bastante. Depois que eu corrijo os problemas da sala, a próxima etapa sem dúvida é a afinação. Eu não preciso usar afinação em todas as vozes, embora é bem comum que uma voz precise de algum ajuste ou outro. Existem alguns plugins para afinação. O que eu uso é o Reatune, o afinador nativo do Reaper. Você pode usar algum plugin de afinação de forma automática na música inteira, que no caso do Reatune é só clicar aqui em Automatic Pitch Correction e colocar o tom. Você pode utilizar a forma manual, que é como eu utilizei nessa voz aqui, ó, fazendo pequenos ajustes em situações que são necessárias, mas como essa cantora é muito boa, eu não ia querer estragar a voz dela afinando a música completamente. Ou em certos casos mais críticos, você liga a afinação automática e ainda faz correções manuais com a parte manual do afinador. Caso você não queira usar o Reatune, eu realmente gosto desse plugin, eu uso ele, é meu único afinador. Você pode tentar outros afinadores como o Waves Tune, da própria Waves, só que existe o próprio Auto-Tune da Antares, existe o Melodyne, não falta por aí afinadores para você. A próxima etapa, quando eu estou mixando uma voz, é o da saturação. Eu gosto de aplicar um pouquinho de distorção, não essa distorção de guitarra, não essa distorção agressiva demais, mas uma saturação para simular que está sendo gravado com equipamento de fita ou equipamento analógico. A que eu mais gosto de usar está dentro do Virtual Mix Rack da Slate Digital. Gosto bastante de usar esse Virtual Channel aqui e às vezes esse FG73, ele realmente faz essa simulação. Vamos ver se a gente percebe a diferença. Primeiro eu vou fazer um ajuste aqui para o sinal da voz chegar bem aqui no vermelhinho. And you can tell everybody this is your song. Beleza, vamos ver o antes. And you can tell everybody. Depois. And you can tell everybody. É um calorzinho leve que vem. Deixa eu mudar agora no meio, para vocês perceberem bem a diferença. And you can tell everybody. É sutil, mas dá uma valvulada no som que eu gosto pra caramba. Caso você não tenha o Virtual Mix Rack ou queira usar outros, tem algumas outras opções. A Waves tem esse Magma Lil Tube, que é bacana. A própria Waves também tem simuladores de fita, o Kramer Master Tape. A Universal Audio também tem um simulador de fita que é muito interessante, como esse Oxide Tape Recorder, e a própria Tucan, gratuita, também tem simulador de fita. Então, a terceira etapa que eu uso é o da saturação. Após a saturação, eu aplico equalização corretiva. O
O que é isso? É você escutar mesmo o que está acontecendo e fazer correções na voz. Por exemplo, nessa voz aqui, eu fiz essa correção aqui. O que é que eu fiz? Eu apliquei um high pass para tirar frequências graves que essa voz não produz, ou seja, eu só estou tirando coisas da minha sala que não são voz, que podem emboloar a mix ou até diminuir o volume final dela. E faço a equalização corretiva mesmo, tirando coisas para deixar a voz mais equilibrada. Antes. And you can tell everybody. Depois. And you can tell everybody. Bem mais equilibrado, eu tirei um pouquinho de fundamental, tirei um pouquinho de nariz e basicamente é isso. Se você não quiser usar o plugin nativo do Reaper, você pode ir atrás de outros equalizadores, como o Pro Q4, que tem uma vantagem, a vantagem de você poder aplicar bandas dinâmicas e não bandas definitivas. Isso significa que essas frequências só serão removidas quando houver um excesso delas e não durante todo o momento. Acompanhe. And you can tell everybody. Note que só está removendo This is your song. em alguns momentos. Quando ela faz This is your, isso aqui remove, mas essa aqui não. Quando fala song, já vem mais para cá. Isso deixa a mixagem mais equilibrada também. Se você não quiser usar equalizador para fazer uma equalização corretiva, você pode usar também esses supressores automáticos de dinâmica. Tem 3 aqui que são bem utilizados, o Curves, o IDX, que é mais facinho de usar, ou o Sooth, o lendário, o monstro, dinossauro e imbatível supressor automático de dinâmica. Então, ó, o próprio IDX, que é facinho, é só você ligar e aumentar aqui, ó. And you can tell everybody. Isso tudo é ele fazendo justamente essa correção, né, essa equalização corretiva para tirar o que ele considera ser uma sobra. No nosso exemplo aqui, eu vou deixar o Pro Q4. E agora vamos falar de um dos plugins mais importantes, o compressor. Mas antes, tá gostando do vídeo? Curte, compartilha. E se você quiser apoiar o canal, você pode fazer que nem essa galera linda que tá aparecendo aí e se tornar membro do canal Reaper Brasil. É só apertar no botão Seja Membro embaixo de qualquer vídeo meu. Você vai poder assistir todos os meus vídeos com um mês de antecedência, além de outros benefícios também. Depois é hora da compressão, justamente você poder controlar a dinâmica. Para as partes em que a cantora canta de forma mais alta, de forma mais agressiva, ele dá uma controlada, mas também para timbrar. Os compressores que eu gosto de usar, eles têm uma coloração, o que fazem com que o som fique mais interessante. Tem algumas opções aqui para você, por exemplo, no Virtual Mix Track da Slate, que eu gosto pra caramba, eu utilizei 2 compressores aqui. Esse primeiro, que é uma simulação do 1176, ele dá uma timbrada toda especial, e esse segundo, basicamente ele não é tão colorido quanto o primeiro, ele só controla os picos que esse aqui deixou passar. Vamos dar uma olhada, ó. Antes. And you can tell everybody. Depois do primeiro. And you can tell everybody. Nota como a voz fica bem mais turbinada. Vou mudar no meio. And you can tell everybody. Fica na cara mesmo. E aqui para controlar alguma dinâmica. And you can tell everybody. Ó, na hora do everybody, que ela fala um pouquinho mais alto, é aqui que a agulha se mexe. And you can tell everybody. A voz fica timbrada e controlada. Uma outra opção é qualquer simulação do LA2A, como por exemplo o CLA2A da Waves, mas também tem de todas as outras empresas. Todas as empresas têm um simulador do LA2A, ou um outro simulador do 1176, como esse aqui da Waves. Após isso, quando necessário, eu utilizo mais um equalizador agora para timbrar mesmo, não para corrigir coisas erradas. Então, ó, clicando aqui, tem algumas opções. Estou utilizando aqui esse equalizador justamente para tirar mais um pouquinho nessa região aqui 375 e adicionar um pouquinho mais de brilho. Vamos ver o antes. And you can tell everybody. Depois. And you can tell everybody. Vem um brilhozinho muito especial. Vou alternar entre antes e depois. Antes. And you can tell everybody. Se você quiser nessa etapa, você pode utilizar equalizadores coloridos, que também tem um timbre muito especial, além da banda que ele está levantando. Então, por exemplo, ó, vou eliminar isso aqui e colocar o Pultec da Universal Audio. O que é que ele está fazendo aqui? Simplesmente pegando 8K e aumentando aqui em 6, quase 6 dB. Vamos ver o antes. And you can tell everybody. E agora? And you can tell everybody. Deu um brilhozinho todo especial. Você pode utilizar outros simuladores da Pultec, como o da Waves ou até mesmo da Tucan, que é gratuito. Nesse caso eu vou deixar o ReaQ mesmo. Depois é hora do deesser. Sempre que tiver alguma sibilância, você pode utilizar um deesser justamente para eliminar essas sibilâncias, os S's, os F's, até mesmo os
bass tem umas frequênciazinhas agudas que podem incomodar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou utilizando o da própria Waves. This is your song. Então, this is your song. Toda vez que ela canta isso, dá uma baixada aqui. Você pode utilizar outros de-essers, como por exemplo o Smart de-esser da Sonable, que é o meu de-esser favorito, ou até um gratuito da Tucan, que é muito bom. Eu realmente não recomendo o de-esser nativo do Reaper. O que vem nele, eu acho que tem de-essers melhores. Depois de tudo isso, eu posso jogar a voz para canais auxiliares, para colocar efeitos como reverbs, delays, coros, ou até mesmo uma compressão paralela, uma saturação paralela, onde a gente faz uma cópia do canal da voz, coloca uma distorção bem agressiva, e aí baixa totalmente o volume desse canal cópia e vai subindo um pouquinho para fazer um blend entre voz original e a voz super saturada. No caso desse tutorial, eu vou apenas ligar aqui o reverb. Eu mandei uma cópia, né, clicando aqui no root e arrastando para o plate, mandei uma cópia da voz para o canal de plate, e aqui eu estou utilizando um reverb simples, ó. Reverb da Waves é reverb com o tipo plate 1 e com um equalizadorzinho depois dele, só para controlar o reverb. Eu sempre equalizo meus reverbs. Então, agora com o reverb. And you can tell everybody. E por fim, com o violão que o acompanha. And you can tell everybody. This is your song. Já lembro que essa ordem que eu vou sugerir, ela é situacional e pessoal. Tem vezes, inclusive, que eu troco a ordem de alguma coisa ou não uso alguma das etapas que eu vou sugerir aqui. Depende da música e depende da situação. Nesse próximo vídeo sugerido, eu vou te mostrar um dos melhores plugins grátis para voz que eu conheço. Canal Reaper Brasil, seu canal sobre Reaper, mixagem e plugins.